Olá pessoal, mais uma vez aqui, bom dia para todo mundo, ótimo dia para todos vocês. Já demos o primeiro vídeo, foi um docinho na sua boca, né? Esse é o canal DRM, meu nome é Denilson e nós estamos aqui todos os dias falando dos livros apócrifos, pessoal. Por que é importante vocês aprenderem um bom início? Porque eu vou chegar hoje, nos dias atuais, com todos os ensinamentos que é dado hoje, que foi nos dado através das igrejas evangélicas, através de cultos e pregações, que mostra que Deus é vingativo, Deus tem ódio, Deus é igual ao ser humano. E inclusive essa palavra Deus, que Deus tem um nome, Deus é um título. Bom, então vamos para a segunda parte do Apocalipse de Abraão. Fizemos a primeira parte. Ontem não deu para nós fazermos a segunda parte do livro de Adão, mas terça-feira nós iremos fazer duas partes do livro de Adão. Então vamos para a segunda parte do Apocalipse de Abraão. Nesse primeiro vídeo, que todos vocês acompanharam agora, e que vão acompanhar, tem que acompanhar a sequência, eu falei que Abraão era da terra de Ur dos Caldeus e que o pai de Abraão, Terá, era idólatra, ele acreditava numa imagem. E um belo dia Abraão foi lá, Abraão limpava as imagens do pai no pátio lá do terreno dele lá e viu que a estátua estava caindo. Tentou consertar. Aí, quando ele estava tentando consertar, a cabeça caiu. Aí ele foi lá até o pai dele, pediu o pai dele para poder vir, o pai dele consertou o pé, mas como a cabeça tinha caído e a cabeça do ídolo, do pai do Abraão, era muito pesada, os dois tiveram que se juntar força para colocar a cabeça no local. Então daí Abraão começou a pensar, peraí, não sou eu que tenho que ajudar a estátua que tem que me ajudar. Aí Abraão já começou a duvidar daquele Deus de pedra que o pai dele adorava, era da Babilônia. Inclusive, no vídeo passado tem o Marduk, que é um dos deuses da Babilônia, né? Só para você entender por que tem aquela capa ali. E a segunda capa também terá o mesmo Deus da Babilônia. Gente, então, para vocês entenderem bem isso aí, vocês têm que entender o seguinte: Abraão viveu depois do dilúvio, não foi antes do dilúvio. Está na Bíblia, você pode pegar a Bíblia Sagrada, está no livro de Gênesis, logo no livro de Gênesis, no início, nessa Bíblia aqui, ó. Está contando a história de Abraão. Abraão, da terra de Ur dos Caldeus, lá no capítulo 11, versículo 26 até o capítulo 12, Deus chama Abraão e faz promessa. Ele diz assim, ó, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, a gente já sabe que Abraão, ele era descendente de Sem, ele era um semita. E Abraão não era da terra de Israel. Abraão era da terra de Ur dos Caldeus. O Deus dos caldeus era um Deus pagões. O pai de Abraão acreditava em um Deus, Marduk. Deixa eu ver o nome do Deus aqui, correto, para não falar alguma heresia para vocês. O nome do Deus era Marumate, o nome do Deus que o pai do Abraão adorava. E Abraão se revoltou contra essa idolatria do pai dele, porque ele viu que ele estava ajudando Deus. Ele pegou o pai dele, e fez 5 imagens, e mandou o Abraão vender essa imagem em uma cidade próxima aonde eles residiam, que era a terra de Ur. Por ali passavam os mercadores para comprar livros ou pergaminhos da época. Eu contei isso no vídeo passado. E agora eu já vou falar para você como é que aconteceu, como Abraão. Por que você tem que saber sobre Abraão, gente? Atenção, pessoal que é evangélico, pessoal que é católico. Por que vocês têm que conhecer a história de Abraão?
Primeiro, para vocês conhecerem o Deus de Abraão. O Deus de Abraão se chama Yahweh. Não é Yahweh, não é Yeshua, não é Yahru, não é Yahshua, não Yahshu, não é não. É Yahru, o nome do Criador, do Deus do Abraão, é Yahru. É o Deus que ele não encontrou nas imagens. É o Deus que falava com Abraão claramente. E ele falou para Abraão: não preciso de imagem não, eu sou. Gente, o verbo ser é um verbo completo, eu sou. Antes que tudo existisse, eu sou. Eu que criei o céu, a terra e o mar. Estão tentando dar outros nomes para mim. Agora você vai entender por que essa descendência de Abraão se desvirtuou do caminho de Yahweh. E hoje as igrejas evangélicas pregam Jesus, pregam Deus, pregam Jeová, pregam Yahvé, pregam Elohim. Nenhum desses deuses aí tem a ver com o Deus do Abraão. Nenhum, não tem nada a ver. Nada a ver. Denilson, Abraão era judeu, Abraão era israelita, o Abraão era hebreu. Nenhum dos três. Abraão, ele era da terra de Ur dos caldeus, gente. Ele era da terra da Babilônia. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Olha, Denilson, então, o Deus dos que se dizem judeus é um Deus errado? É aí que eu quero mostrar para vocês a verdade. Eles se perderam, gente. Esse pessoal, ele se perdeu na crença de outros deuses. Por isso que Moisés, lá no Êxodo 20, diz: não terás outros deuses diante de mim. Quando Moisés subiu lá para o monte, eu vou ler isso amanhã. Amanhã eu vou fazer o Apocalipse de Moisés. Vocês vão ficar paralisados com o que nós vamos falar para você. Para quando nós chegarmos lá na frente e falar sobre igrejas evangélicas, igrejas católicas, falar sobre sistema religioso, para vocês entenderem por que nós falamos de sistema religioso. Olha, quando Abraão saiu da terra de Ur dos caldeus, Abraão se revoltou contra os ídolos que o pai dele acreditava que era da terra lá da Babilônia. Então vocês viram essa história no início. Agora vocês vão entender o desenrolar da história. Como Abraão era descendente de Sem, e nós sabemos que o mundo foi dividido em 3 partes. Agora você vai entender muito de história do mundo. O mundo foi dividido em 3 grandes blocos. Imagine hoje, depois do dilúvio, Deus dividindo o mundo. Uma parte desse mundo ficou com a Europa. Essa parte que ficou com a Europa ficou com os descendentes de Jafé. Tá fácil? A outra parte ficou com a Ásia. Ficou com os descendentes de Sem. Tá fácil aí? Semita, da onde surgiu o Abraão. E a outra aqui de baixo ficou com os canitas, ou seja, da descendência de Cã. O filho de Cã se chamou Canaã. E quando, você conhece aquela história de quando o Cã viu a nudez do seu pai? Aí já vem uma outra história em cima disso, porque não é só ver a nudez. Há uma probabilidade muito grande de Cã ter tido relações com Noé. Porque uma das mulheres de Noé, que não é descrita na escritura, mas através de pesquisa, era da descendência de Caim. O Caim que se matou Abel. Então, as descendências se juntaram. E Noé foi o primeiro branco que teve na face da terra. Onde, se você perguntarem para vocês quem foi o primeiro branco, foi Noé. Antes de Noé, tudo era preto. Era tudo escurinho. Com exceção da Eva, que era um pouco mais clara, mas não era branca. Branco mesmo, caucasiano, era Noé. Inclusive pensava que Noé, porque você sabe que para a medicina, o branco é uma doença, gente. Eles chamam que o preto é macaco, né? O preto é descendente do macaco, né? O preto, a cor preta foi colocada pelo nosso Pai no ser humano. Por que o Criador tirou da terra preta e fez o homem?
Porque a terra preta, gente, vocês podem pesquisar isso, aí não sou eu que estou falando, não. Ela é a terra mais rica em nutrientes para poder favorecer a plantação. Até nisso, Iarro Todo-Poderoso pensou. E a cor negra, a melanina que se fala, ela como os raios solares, os raios ultravioleta causava câncer, a cor preta através da melanina protegia o ser humano contra os raios ultravioletas. Então depois de Noé, Noé foi o primeiro branco. E Noé teve uma esposa que provavelmente, porque a mãe de Jafé não era a mesma mãe de Sem e também não era a mesma mãe de Cã. São irmãos. É como se eu pegasse hoje, vê se você entende, tivesse 3 tipos de mulheres diferentes. Eu tivesse uma mulher loira, uma mulher morena e uma mulher preta. Essa mulher preta, ela deu para a descendência de Noé os canitas, que a descendência dos canitas, dos filhos de Cã, foi Canaã. E Canaã foi uma terra que foi prometida aos descendentes de Abraão. Tá começando a entender agora? Tá fácil para você entender? Aí você vai entender muita coisa aí. Porque no meio dessa história vai entrar a adoração a outros deuses. Veja bem, por que existe papo de extraterrestre na Terra? Alienígenas, que nem essa coisa de a tecnologia, tal. Aí as pessoas pensam que a gente mistura religião com tecnologia e com ciência. Tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. E é aí que eu vou chegar ao entendimento de todos vocês. A tecnologia e a religião foi empregada dentro desses templos. Esses templos evangélicos, católicos, esses templos foram feitos para adoração de deuses, não do Deus único, não do Deus do Abraão. Ele não habita dentro de templos, não habita dentro de templo. Depois você leia Isaías 66. Qualquer templo, qualquer um, gente, esse lá de Salomão, dentro dessa igrejinha que você vai, ele não habita aí dentro, ele não está aí dentro. Ele não é o Deus criador do céu, da terra e do mar. Ele é um Deus. Esse Deus que está aí dentro desse templo aí, ele é um Deus, mas não o Deus do Abraão. O Deus do Abraão é Iarro, do qual você jamais ouviu falar. O Iarro Todo-Poderoso, a qual não sou digno de estar pronunciando o nome santo dele. Mas ele sabe que eu não estou falando em vão. Eu estou tentando acordar uma multidão de pessoas que me assiste agora, que vocês precisam acordar, gente. Não tem religião aqui não, não tem pastor aqui não, gente. A parada é a seguinte, tem uma telinha aqui, tá vendo? Tem eu aqui, tem um fundozinho musical, mas não tem pastor nenhum aqui não. Aqui tem um camarada, um ser humano, um cidadão brasileiro, carioca, residente aqui no Rio de Janeiro, que está tentando te falar uma parada. E qual é essa parada? Vou falar em gírias para você. Essa parada que a gente tem que desconstruir, que a religião salva as pessoas. Religião só serve para prender pessoas, para escravizar pessoas, assim como esse sistema escravagista. Mas para isso vocês têm que conhecer história. Se você não conhecer história, não adianta. Tu é professor? Também não sou professor. Eu sou curioso. E a minha curiosidade, assim como de Abraão, que lutou contra os deuses do pai dele, levou ele a conhecer o verdadeiro Criador do céu e da terra. Entenderam mais ou menos aí, pessoal? Me dá licença que eu estou doido para espirrar. Bom, passou. No capítulo 3, aliás, vamos para o capítulo 4. Vamos ler o capítulo 3 aqui, ó. O capítulo 3 desse livro apócrifo aqui, ó. A história desse livro apócrifo. Eu estou contando a história de Abraão. Então, Abraão, ele não era israelita, não era judeu e não era hebreu. Não era nada disso aí.
Mas dele surgiu, de Abraão, surgiu essa nação que está lá na faixa de Gaza, dizendo-se eles os verdadeiros filhos de Yahweh. Não são. Eles podem ser filhos de Deus, de Jeová, de Yahvé, de Elohim, e de Yahua, de Yahushua, mas não de Yahweh Todo-Poderoso. Eles são descendência de Jafé, eles são Askenaz, assim como tem os judeus sefaditas, que são os espanhóis, os portugueses. Então, são filhos de Noé, de Noa, mas não são aqueles descendentes de Abraão. Não são. Os verdadeiros descendentes de Abraão estão aqui na América. Em particular, você está falando com um dele. Sou eu, prazer. Porque os meus pais, a minha mãe era descendência de Índia. Eu tenho irmãs que o nome da minha irmã era Sema, o nome de uma outra minha irmã era Iraci. Olha que nomes bonitos, Iracema, Iraci. É a casa perdida de Israel. Os índios esqueceram do Criador e praticaram adorações a outros deuses, serpente emplumada, vários deuses aí que você conhece, indígena. Eles esqueceram de Yahweh Todo-Poderoso. Abraão teve muitos filhos, e dentro desses muitos filhos criaram-se muitas nações. E como herança para as descendências de Abraão, ele deu terras abençoadas. O Brasil é a terra mais abençoada do mundo, gente. Eu estou falando com pessoas riquíssimas, porém vocês não sabem. Vocês não sabem o Deus Yahweh que vocês têm. E estão buscando no candomblé, na umbanda, na quimbanda, no catolicismo, nos evangélicos, no meio das igrejas evangélicas, o Deus Todo-Poderoso que não está ali dentro. Ele não está ali dentro, gente. Muita gente chama ele, mas ele não está ali dentro. Me perdoe falar essa verdade para vocês. Aí ele estava falando assim, estando eu ainda a caminho, perturbava-me o coração da minha mente, ficou intranquila. Isso Abraão falando. No meu íntimo eu dizia, olha para tu ver que o Criador, ele olha para o seu íntimo. Ele olha para dentro do teu pensamento, ele te conhece lá onde ninguém te conhece. Ele te conhece lá, ele sabe quem é você. E eu dizia assim, mas que má ação está no meu pai cometer? Então ele pensando, meu pai só está adorando uma imagem porque ele está adorando. Não é ele muito mais Deus do que seus deuses? Por que ele estava falando isso? Porque o pai dele construía imagens, fazia imagens. Pois eles são formados pelos cinzéis e tornos, produto de sua arte. Pois não deveriam eles adorar o meu pai? Olha o que o Abraão disse. Não deveriam esses deuses adorar o meu pai e não o meu pai adorar eles? Por exemplo, se você fez uma imagem, vamos supor, a pessoa faz uma imagem de Santa Aparecida, ou da Virgem Nossa Senhora da Aparecida, ou faz uma imagem de Jesus. Na verdade, ele não deveria adorar a imagem teria que adorar ele porque ele é o Criador. Você não tem filho? Todos vocês não têm filho? Muitos de vocês têm filho, né? Teu filho não te chama de pai? Não te chama de mãe? Você que é mãe, você que é pai? Ou é você que chama o filho de pai ou chama a filha de mãe? Não. Nós também chamamos o nosso Criador de pai porque ele nos fez. Está entendendo o trocadilho? Eu fui feito por ele. Então eu chamo ele de pai. Se você faz uma imagem, então a imagem te chamar de você de pai, não você adorar a imagem. Está compreendendo? Nós já vamos terminar, tão pouquinho tempo, né, pessoal? Mas isso é bom que você vai acompanhando as listas daquilo que nós estamos falando para você. E não ele muito mais do que os seus deuses, pois eles são formados pelos seus cinzéis e torno, produto de sua arte. Pois não deveriam eles adorar o meu pai, por serem nada mais do que obras grosseiras das suas mãos? Que espécie de engano existe, portanto, nas obras de meu pai? Merumate caiu ao chão no seu próprio templo, nunca mais pôde levantar. Eu mesmo consegui movê-lo
até que veio meu pai, quando então junto levantamos. E sendo ainda fracas as nossas forças, despencou-lhe a cabeça. E meu pai então adaptou-a sobre um ídolo de pedra, por ele confeccionado e sem cabeça. Os outros 5 deuses ficaram maltratados pelo burro, e eles não puderam nem pôr-se a salvo, e nem fazer mal ao asno. Asno é o burro, tá, pessoal? Que embora estivesse arruinado, nem emergiram dos rios nos seus cacos. Eu disse do meu coração, sendo assim, como pode o ídolo, o Merumates do meu pai, salvar um homem, ou escutar a súplica de um vivente, ou valer-me de alguma forma, pois que inclusive possuía a cabeça de uma pedra estranha sobre o corpo de outra. Vamos ler o capítulo 4 depois, tá, pessoal? Sabe o que ele falou aqui? Sabe o que ele disse para vocês aqui? Isso antes dele criar, antes de nascer essa nação de Israel, tá, pessoal? Ele se revoltou contra esse Deus, que o povo brasileiro adora, gente. Carrega crucifixo pendurado no pescoço, entra dentro de templo, tem uma cruz grandona lá. Gente, nós não devemos adorar imagem alguma. Essa imagem aqui, tá vendo aqui do leão? Não devemos adorar essas imagens, não. Nós não devemos adorar ninguém, a nada, a não ser o Criador do céu, da terra, nem ao sol. Tem gente que adora o sol, porque o sol te dá força. Tem gente que adora a natureza. Você tem que adorar só um Criador, a Yahweh Todo-Poderoso, e a seu Filho, chamado Yahushua, a qual morreu no madeiro por lutar contra esse sistema do mundo que engana as pessoas, dizendo que as pessoas têm que adorar a um Jesus. Tiraram esse nome e colocaram um nome Jesus. Ainda tem gente com a cara de pau, a cara de madeira dentro de grupos de Yahushua, que tem a coragem de dizer que eu, Denilson, estou criando uma nova religião para as pessoas. A essas pessoas que falam isso, vocês têm que tomar vergonha, viu, gente? Vocês têm que buscar a Escritura. Vocês têm que saber ler as Escrituras. O meu Pai Yahweh e o meu Salvador Yahushua, ele fará com você. Preste atenção no que você está falando. Presta bem atenção. E ele não é exclusividade minha não, tá, pessoal? Yahushua, Yahweh não é exclusividade do canal DRM, não é não. Não é, tá, pessoal? Um ótimo dia para todos vocês. Deixa eu parar aqui que recebi uma ligação agora no início, no meio da gravação. No meio da gravação, não sei se vocês parou a voz aí, mas tudo bem. É uma mensagem. Nós queremos alertar você que está caminhando, largando todo o sistema religioso, saindo de dentro do templo religioso, caminhando para Yahushua agora, que também pode ser enganado por pessoas que querem fazer o clube do Bolinha e dizer que eles são os certos. Pessoal, esse é o nome verdadeiro, Yahushua, e o nome Yahweh. O resto é conversa fiada. Se a pessoa quiser ser líder diante de você, cuidado, pessoal. Cuidado com esse tipo de pessoa, porque ele está incutindo no mesmo erro dos templos evangélicos, no mesmo erro. Ele é um pastor diferente, ele é um pastor disfarçado, ele usa técnicas para enganar as pessoas através das palavras. Muito cuidado, hein? Vamos falar sobre isso domingo, 3 horas da tarde. Olha, vai pegar fogo. Vai pegar fogo, você vai agora acordar de fato, de verdade, contra esse sistema maldito que está tentando destruir o verdadeiro povo de Yahweh e de Yahushua. O povo de Yahweh e de Yahushua não tem líder homem, não. Não tem aquele que se diz, eu estou sabendo tudo. Não tem não, gente. Tem não. Ele usa a qualquer um para fazer a vontade dele. Inclusive, ele usou um burro para falar com Balaão. Falou, Balaão, por que tu me persegues? Ele usou um asno, um jumento, um burro. Forte abraço a todos vocês. Vamos ter mais, hein? Daqui a pouquinho vamos falar mais um pouquinho. A parte 2 já está fresquinha saindo do forno para vocês. Daqui a pouquinho vem a parte 3. Um beijão. Obrigado por você estar se inscrevendo no nosso canal. E a obra é assim mesmo. É com espinho, é com luta que nós vamos falar a verdade para todos vocês. Forte abraço, pessoal. Continua.